Nós começamos o ano de 2026. Quem aqui já pegou o papelzinho e fez a sua lista de metas para esse ano? Estava na fila esperando alguma coisa, lembrou, pegou o celular, foi no bloco de anotação e começou. Eu preciso fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Esse mês nós vamos meditar em uma série chamada Resoluções. Sempre nós começamos o ano e fazemos as nossas listas de resoluções. Esse ano eu preciso ir para a academia. Esse ano eu preciso fazer uma poupança melhor, planejar mais minhas férias, organizar mais o meu tempo. Muitos têm um vício, começar agendas. Compra uma agenda nova, começa e ela se perde no meio das coisas, lá para meio de fevereiro, março, e nunca mais se vê. Aí você acha ela lá para agosto, nossa, é mesmo, esqueci que eu tinha comprado essa agenda para organizar meu tempo, minhas metas. Bem, pensando nisso, como prática comum de todos nós, e mesmo que não façamos de forma organizada, mas sempre temos algumas coisas na nossa cabeça que a gente quer fazer. Nós meditaremos em algumas resoluções necessárias para a nossa caminhada espiritual e para a nossa saúde do relacionamento entre nós e o nosso Senhor. E hoje nós meditaremos em uma resolução ao qual denomino Resolvendo a Identidade. Para começarmos a lista bem começada, nós precisamos estabelecer um alicerce. E se há algum ruído na nossa cosmovisão, a identidade precisa ser resolvida. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Esther, nós vamos ler no capítulo 4, os versos 13 a 16. Livro de Esther, no capítulo de número 4, nós vamos ler os versos 13 a 16. Amém? O texto também está sendo projetado, e a palavra do Senhor nos diz assim: Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós, diante da Tua palavra, do Teu Evangelho, colocamos as nossas vidas e suplicamos que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo e ilumine o nosso entendimento para compreendermos a Tua mensagem e vivermos segundo ela, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre uma coisa aqui que a geração mais nova não deve lembrar, mas quem assistiu aqui aquele filme chamado Show de Truman? Show de Truman foi um filme ali no finalzinho da década de 90, que contava uma história muito interessante. Tinha um produtor que organizou uma espécie de reality show. Ele pegou um bebê, colocou ele num estúdio gigante, e o bebê cresceu nesse estúdio achando que aquela realidade do estúdio era a realidade da vida dele. Porém, seus pais, sua esposa, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, tudo era
um programa de TV. As pessoas assistiam aquilo e a vida de Truman era o show. Mas Truman não sabia disso. Mas algumas coisas foram acontecendo e ele começa a ficar intrigado com isso. E começa a duvidar, a se questionar sobre algumas coisas. Ele vai conversar com o seu amigo, mas o seu amigo também é um ator. E tenta convencer ele do contrário. Até que chega um ponto que ele resolve tomar uma atitude. Ele desconfia de tudo, pega um barco e vai navegando. Ele tem um objetivo. Eu vou até encontrar o fim. Se for uma mentira, eu vou bater em alguma coisa. Se não for, que eu morra no caminho, mas eu não posso mais viver dessa maneira. E ele navega até que chega um momento onde o barco bate no nada. O horizonte era uma parede de gesso. Naquele momento, o mundo dele cai. O diretor do programa começa a falar com ele como se fosse Deus, uma voz do alto, tentando convencê-lo que aquela realidade era mais segura para ele. O mundo lá fora era algo que nunca podia dar toda aquela alegria que ele vivia. Ele dizia para ele, aí tudo dá certo para você. Lá fora vai dar. Lá é caos, você não tem controle sobre nada. E todo mundo assistindo. E Truman acha uma escada, sobe, abre uma porta, e o diretor diz para ele, você vai sair mesmo? Você não quer ficar aí? E aí ele encerra, ele olha para o nada, como se estivesse percebendo que as pessoas estavam olhando para ele, e diz, né? Se vocês não me verem mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Truman sai daquele mundo de fantasia para viver a realidade da vida. Por que eu estou falando sobre esse filme? Porque em 2026, nós corremos o risco de viver exatamente como Truman. Viver uma fantasia idealizada na nossa mente. Nós não temos um estúdio gigantesco de Hollywood ao nosso redor, mas nós temos algo muito parecido no nosso bolso. Uma tela, redes sociais. Nós construímos nela uma vida muito perfeitinha. Ali a gente tira as rugas, usa o close certo, sorri no momento da angústia, esconde a tristeza. Nós vivemos uma vida que parece ser controlada. A gente vive mais pela performance do que pelo propósito. Mas Deus não nos chamou para vivermos em um palco para agradarmos a plateia. Deus chamou filhos, servos, para viver em um reino que é de verdade. Mas para viver nesse reino, a gente precisa ter convicção de propósito. Nós vamos hoje caminhar na palavra de Deus e pensar sobre como nós saímos desse cenário de performance para entrar na realidade do propósito. E a nossa primeira resolução é isso: decidir agradar ao rei e não à plateia. Resolver a identidade é decidir agradar ao rei e não à plateia. Quando a gente pensa nisso, a cosmovisão cristã precisa de um alicerce forte. A gente já fala muito sobre cosmovisão aqui, né? A cosmovisão é como nós enxergamos e compreendemos o mundo. São as lentes ou os argumentos que nos ajudam a interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. A cosmovisão cristã precisa de um alicerce básico. E ele se estabelece pela nossa identidade como criatura. Como pessoas que são criadas e vivem em um reino. O que é um reino? Senão
um território ou um povo que vive sob a liderança de um soberano. Quando nós pensamos nesse conceito, a realidade bíblica é clara. Deus é o soberano criador. Toda a criação é o território de Deus. E toda criatura é o povo que se submete a esse soberano, porque foi criado por Ele. Pela sua palavra, Ele fez surgir todas as coisas, e Ele é ao mesmo tempo transcendente, ou seja, tão grandioso e poderoso, que governa seu reino de fora do espaço-tempo, porque o tempo e o espaço limitam quem Ele é, e Ele é muito além de tudo isso. Mas mesmo em sua transcendência, Deus é imanente, Ele está perto, Ele está conosco. Ele sustenta tudo, cada detalhe da sua criação. Por isso, Ele não se autodenomina na revelação bíblica o tempo todo como Criador, mesmo tendo esse ponto como verdade sobre si, mas Ele se denomina Pai, porque Ele se importa e quer cuidar e se relacionar com a sua criação. Deus criou o ser humano com um desígnio específico, ser sua imagem e semelhança. Ele nos deu autoridade não para sermos donos, mas para sermos mordomos. O homem, como imagem de Deus, age em nome do rei para cuidar, cultivar e desenvolver o que Deus criou. Observem o jardim do Éden. A chave para a nossa vida nesse tempo é que trabalhar é agir como a imagem de Deus. Deus trabalhou. Lá no Gênesis capítulo 1, quando vai encerrar o 7º dia, o texto diz que Deus descansou da sua obra e de seus feitos. Mas esse termo, obras e feitos, é trabalho. Então, Deus descansou do seu trabalho. Então, quando o homem é chamado a dominar e subjugar sobre a criação, nós somos chamados a trabalhar para cultivar e cuidar dessa criação. Então, quando trabalhamos, quando cultivamos, quando somos mordomos da criação, nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é um Deus que trabalha. Adão e Eva foram chamados para dar continuidade a esse trabalho de Deus que dá desígnio e direção para o mundo. A missão humana não era ser um povo cruel e egoísta, mas um provedor generoso para a criação, imitando o próprio Criador. Se a criação encontra existência em Deus, sustento em Deus, consolo em Deus, nós, como agentes do Criador, refletimos essa imagem, cuidando, cultivando e guardando a criação. Olha só, se Gênesis capítulo 1, ele é uma espécie de mito da identidade, mas não olhando para o mito como um fato fantasioso sobre o início, mas como mito, como história central, eixo inicial. Quando nós pensarmos em identidade, nós precisamos voltar para Gênesis capítulo 1. A narrativa ali, ela é orquestrada de maneira a entendermos como Deus foi estabelecendo os alicerces para a existência. Como cada detalhe foi feito, como cada passo complementa o outro, até que o ápice da criação surge, a criação do homem. E ao homem foi dado o desígnio de dominar e subjugar a criação.
como uma visão profética de Deus, de que, por causa do pecado, o homem precisaria dominar e subjugar com força. Mas Gênesis capítulo 2 fala sobre a essência primeira, o porquê de Deus ter feito o jardim do Éden e colocado o homem ali. Ele não diz domine e subjugue, mas no capítulo 2 fala que no início a terra não tinha brotado nada, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para a cultivar. Desde o início, o desígnio de trabalho do homem já tinha sido dado por Deus. O trabalho não é consequência da queda, mas é ato de adoração de cada um de nós. Quando trabalhamos, refletimos a imagem do Deus Criador. Parte de quem somos implica vivermos neste mundo, trabalhando e professando quem Deus é para nós. O reino se estabelece como o governo de Deus exercido através de nós, suas criaturas. Nós temos então a direção, que é a palavra de Deus, que diz aquilo que precisamos saber para vivermos, e temos um propósito, espelhar o caráter de Deus neste mundo. Nós cumprimos nossa identidade quando nós trabalhamos para agradar o Rei com excelência em tudo. Vocês percebem a diferença? Qualquer caminho que tire o nosso foco do Rei e coloca na plateia ou no nosso ego é idolatria. Se eu trabalho, busco, me gasto para satisfazer só os meus objetivos de conquista, meus sonhos materiais, se não há propósito de glorificação de Deus naquilo que eu faço nessa vida, é idolatria. Eu posso ter todo o sucesso do mundo e ainda assim viver como um idólatra, distante de Deus. Quando nós vivemos desse jeito, na idolatria, nós só geramos desordem. Olha para o mundo. Depois da queda, o homem vivendo para si mesmo e buscando resposta em si mesmo, gera caos, guerras, dores. O problema do sofrimento do mundo não é respondido com a pergunta, por que Deus não faz nada? O problema do sofrimento é respondido com a afirmação, por que vocês não estão fazendo nada? Eu criei vocês e dei autoridade, dei sabedoria a vocês para isso. Aí vocês causam tudo isso, olham para Deus e dizem, Senhor, não vai fazer nada? O reino é para nós a missão permanente de proclamar a glória de Deus naquilo que nós fazemos. Resolver a identidade é estabelecer esse alicerce. Como nós vivemos, o que nós fazemos, o que nós somos, está estabelecido em viver para a glória de Deus. O que é certo e o que é errado não é estabelecido pela minha inteligência, porque por mais sábia que ela é corrompida pela queda. Por mais alto QI que eu tenha, eu nunca irei conseguir compreender a essência da verdade por mim mesmo, porque a minha consciência, o meu ser é corrompido pela queda, pelo pecado. Nós precisamos de Deus, precisamos da revelação dEle, da palavra dEle, para compreendermos a direção correta, o caminho que devemos seguir. Se nós entendemos que o ideal é servirmos como reflexo desse Rei soberano, mas vivemos em um mundo caído, confuso e muitas vezes hostil à fé, e quando o Rei parece invisível? E quando o cenário político, social, não favorece viver a vida cristã do jeito que ela precisa ser vivida?
É aqui que entra o livro de Esther. A realidade de Esther era muito parecida com a nossa. E a história do livro é um pouco interessante, porque o livro de Esther é um livro onde o nome de Deus não aparece. Nenhum momento se fala sobre Deus ali. Se fala sobre os judeus, se fala sobre o povo, se fala sobre libertação, se fala sobre um monte de coisa, mas não fala, não cita Deus, não fala sobre Messias, não fala de nada. E aí? Que coisa é essa? Onde Deus está quando as coisas estão dessa forma? Nós vamos olhar para o texto de Esther e descobrir como Deus age na história. Apesar de nós e, incrivelmente, através de nós. Apesar de nós e através de nós. Se o primeiro alicerce é compreendermos que a nossa identidade está em sermos criaturas de Deus, que vivem para trabalhar e expressar a imagem de Deus nesse mundo, se nós vivemos para agradar ao rei, nós precisamos entender como o rei age nos bastidores da história da humanidade. Quando nós abrimos o livro de Esther, nós somos confrontados com o silêncio. Como eu já disse, o nome de Deus não é mencionado explicitamente. Nenhuma vez. Você pode ler o livro várias vezes. Em nenhum momento você vai ver o nome de Deus explicitamente sendo dito. Aparentemente, Deus está ausente. O cenário ali era a Pérsia, cidade de Suzã. O rei Assuero, um homem que vivia para a sua própria glória. Observem que o início do capítulo 1 é exclusivamente Assuero esbanjando seu poder. Ele faz uma festa interminável, com banquetes, e bebidas, e orgias, e tudo aquilo que os seus convidados quisessem. O verso 8 do capítulo 1 diz o seguinte, que todos os convidados deveriam ter aquilo que desejassem. Ele faz isso para esbanjar poder, mostrar quão poderoso ele é. Agora, observem para o tempo que nós vivemos. Isso não parece familiar? Uma sociedade de fartura, de poder, de festas, de egos inflados, onde Deus parece um detalhe esquecido na cultura. E o pior de tudo é que tem muita gente frequentando a família cristã, mas vivendo sobre esses princípios. Apesar disso, apesar de parecer que Deus está esquecido naquela realidade, tanto de Esther quanto na nossa, a assinatura do rei oculta. Eu convido vocês a prestarem atenção em uma coisa. Alguns estudiosos hebraístas, um dos princípios do estudo do texto bíblico, e que é mais na área acadêmica, mas que gera conteúdo para que nós, no chão de fábrica da fé, possamos compreender melhor a verdade bíblica, é que eles vão estudar as minúcias, as fontes, a letra, no manuscrito original, o mais antigo que eles têm, como foi escrito, como se ele observasse os vícios de linguagem de cada escritor, para perceber como ele escreveu, qual foi a intenção dele usar aquilo. Eles estudam a língua hebraica, a cultura hebraica, para saber por que aquela expressão foi usada daquele jeito, para compreender verdadeiramente, em uma tradução mais objetiva, para cada um de nós, o que o texto queria dizer e ensinar, tanto naquela cultura quanto na nossa realidade hoje. E aí, alguns estudiosos, lapidando e cavucando o livro de Esther, eles encontraram uma coisa. Eles perceberam
que apesar do nome de Deus não ser mencionado explicitamente, em 4 momentos da narrativa de Esther, o nome Yahvé aparece em forma de acróstico. 4 momentos cruciais da história de Esther. 4 palavras seguidas, suas iniciais formam o nome Yahvé. Bem, parece ser muita coincidência para parecer, né, um texto de 10 capítulos com um monte de frase. Pode ser que lá no meio alguma coisa organize dessa maneira, ainda mais em uma língua hebraica, onde as letras principais são consoantes. Não é? Parece que é muito óbvio que isso vai acontecer. Mas quando você estuda livros maiores como de Isaías, livros como Salmos, tantos outros, você não encontra acrósticos como esse sendo formados tão objetivo e diretamente. Como que ele encontrou as palavras certas para aquilo? Então, ao analisarem isso, eles perceberam que era a intenção do autor, como um objetivo do livro, mostrar que, mesmo quando o nome de Deus não é pronunciado, a mão de Deus estava tecendo a história em Esther. São 4 momentos onde esse acróstico é encontrado. Primeiro, Esther capítulo 1, verso 20, quando Assuero escreve o decreto, tirando a rainha Vaste do seu lugar. E parece-me que o acróstico queria dizer que, apesar de Assuero fazer isso para demonstrar o seu poder e autoridade, quem estava coordenando tudo isso era o Senhor, que queria colocar Esther naquele lugar. O segundo momento está lá no capítulo 5, verso 4, e esse acróstico ali aparece na primeira vez que Esther cria coragem e vai na presença do rei e convida ele e Amã para um banquete. Como se o autor quisesse mostrar que não foi a coragem de Esther que levou ela a fazer aquilo, mas foi o mover de Deus para organizar a história. O terceiro ponto está lá no capítulo 5, verso 13, quando Amã está convicto que ele precisa tirar a vida de Mordecai. Ele não vai descansar enquanto Mordecai estiver vivo. Como se o autor mostrasse para a gente que não foi o orgulho de Amã que levou aquilo e gerou toda a narrativa e construção. Foi o Senhor dirigindo a história para destruir os amalequitas. E o último acróstico está no capítulo 7, versículo 7. Quando Amã é confrontado e desmascarado, e ele olha para o rei e percebe: a minha sentença já foi decretada. Como se o próprio autor dissesse: quem decreta as sentenças não é o rei, é o Senhor soberano que está governando a história. Deus está agindo na história, assinando tudo isso como o autor e consumador de todas as coisas, mesmo quando a gente olha para o mundo e parece que só há caos e dispersão. Nós precisamos confiar nessa verdade para caminharmos e promovermos a nossa identidade. Se nós somente observarmos o mundo e como ele está, nós andaremos desanimados de falar sobre Deus. Nós por nós mesmos não conseguimos convencer ninguém, ou algum de vocês aqui é tão inteligente e astuto que consegue sentar com qualquer um e convencer ele pelas suas próprias palavras. Dificilmente, sempre nos frustramos quando tentamos fazer isso.
Sempre que saímos confiantes da nossa inteligência e começamos a discutir com alguém, voltamos frustrados para casa, porque, mesmo sem entender, não tivemos a capacidade de provar que a nossa fé é a verdade. Porque não depende exclusivamente de nós ou da nossa sabedoria, mas do mover de Deus, de confiarmos nele. Se nós não atentarmos para essa ação de Deus na história, nós corremos os riscos de viver uma fé nominal. Agora, olha só, nós precisamos ser honestos com o texto de Esther. A gente lê Esther admirando como ela foi heróica, admirando quando Mordecai dedicou-se ao povo de Deus, mas nós precisamos fazer uma leitura mais profunda desse texto. Quando fazemos essa leitura mais atenta, nós percebemos que Esther e Mordecai parecem mais com a nossa geração do que nós podemos perceber. Eles estavam imersos em uma cultura secular e mais preocupados com a sobrevivência e a posição social do que com a glória de Deus. Apesar disso, apesar de nós, Deus agiu através de nós em Esther e Mordecai. Olha só, vamos olhar para os fatos. Quando Vasti foi destituída do seu trono de rainha, houve-se um mover para levantar virgens no reino, prepará-las e cultivá-las e levá-las ao rei para que ele escolhesse a próxima rainha. E lá estava Mordecai levando Esther para que ali ela estivesse participando não sei que termo eu vou usar, competição, né? Para esse desafio, concurso, muito obrigado, irmão Vontuil. Participar desse concurso. Olha, eu queria trazer aqui um ponto interessante de ponte entre Esther e Daniel. Primeiro que Esther tinha 2 nomes. Ela tem o nome hebraico e o nome persa. Qual o nome que ela usa? O nome persa. Esther é o nome persa. Mas Mordecai diz para ela o seguinte, esconde sua origem. Vai lá e vive como eles. Daniel usa o nome hebraico. E depois eles e seus amigos até recebem nomes persas. Mas ele não foge da sua identidade. Esther vai lá e come das iguarias do rei, vive a vida deles, entra e emerge na cultura ao ponto de nem ser percebida como judaica, como judia, né? Diferente de Daniel, que pede, olha, quero fazer um compromisso seu, permita que eu não me misture, não consuma das iguarias do rei. Permita que eu me guarde para o meu Deus. Esther estava imersa na cultura, vivendo os princípios daquele tempo. Quando Amã tem um conflito com Mordecai, a postura de Mordecai é imediata. Ele rasga suas vestes, põe roupa de pano de saco e sai clamando pela cidade até a porta do castelo para falar com o rei. Bem, o texto que nós lemos é exatamente esse conflito. Ele está lá na porta do castelo, querendo falar com o rei, mas o rei, ninguém podia ir na frente do rei usando roupa de pano de saco, porque a roupa de pano de saco era uma questão cultural de lamento e dor. Então o rei, ele não poderia ser lembrado de dores e
circunstâncias ruins. Então, ninguém podia ir na presença do rei vestindo pano de saco. Esther fica sabendo disso, manda roupa para Mordecai vestir. Mordecai diz: não vou vestir, estou em lamento, estou em luto, o meu povo vai ser destruído. E aí Esther fala com ele, e ele pede: Esther, faz alguma coisa, você é rainha. Ela diz: Mordecai, você sabe que se eu for na presença do rei, sem ele me chamar, eu posso ser morta, e já faz 30 dias que ele não me chama. Se ela é a rainha e não foi na presença do rei depois de 30 dias, quer dizer que o rei tem algum conflito, ele está chateado com alguma coisa com ela. Então ela diz isso falando para Mordecai: se eu for lá nessa circunstância, eu posso morrer, a não ser que o rei tenha misericórdia de mim, estenda seu cetro e permita que eu fale. E aí Mordecai diz para ela: se você se calar, não só você, mas toda a sua família vai ser destruída. Você acha que você vai ser preservada? Mas quem sabe, não foi para essa conjuntura, para esse tempo, para esse momento que você foi colocado aí. Há um aspecto de, quando olhamos para isso, eles estavam conversando entre si, na esperança de que Deus estivesse agindo através deles. E nós cremos nisso, na conjuntura do texto total, como Deus agiu de fato e usou. Que havia propósito na presença de Esther ali naquele lugar. Mas, de certa maneira, o diálogo deles não reflete no coração uma adoração autêntica. Por quê? Toda vez que o texto bíblico fala de pano de saco e jejum, tem oração na mesma sentença. Quando Jonas foi pregar em Nínive, os ninivitas, que não adoravam a Deus, derramaram-se diante do Senhor, rasgaram suas vestes, vestiram pano de saco e jejuaram e oraram a Deus. O texto diz: jejuaram e oraram a Deus, porque eles sabiam que não dependia da postura deles, mas da misericórdia de Deus. Quando Neemias passa por uma circunstância e precisa ouvir a resposta de Deus, Neemias vai buscar o Senhor em jejum e oração, clamando ao Senhor, porque ele sabia que apesar da inteligência que Deus deu para ele, não era por ele muito saber ou por ele muito fazer que as coisas seriam resolvidas, mas pela misericórdia e pelo poder de Deus. Esther em nenhum momento cita oração. Não me parece um esquecimento plausível. Não me parece que o autor escreveu isso e simplesmente esqueceu de mencionar a oração. Toda a conjuntura textual apontam para um povo que sabiam que essa era uma postura de lamento, de dor, de contrição, mas de uma maneira cultural, não ligada diretamente a uma adoração a Deus. Um outro ponto é observarmos para o resultado de tudo isso. Depois que tudo se passa, eles decretam a festa do Purim. E a festa do Purim, a descrição da festa não fala em momento algum de louvores a Deus. A descrição da festa é um tempo onde o povo se alegra, festeja e troca presentes entre si, celebrando que eles venceram seus inimigos. Mas toda vez que Deus institui uma festa, a descrição começa falando de adoração a Deus. Esther revela uma sociedade e um povo judeu nominal, que vivia ainda sobre a ótica da obediência externa à aliança, mas não a obediência interna, sincera do coração. Eles parecem agir por patriotismo, por cultura, por solidariedade, por autopreservação,
Mas nós não vemos no texto bíblico revelado uma devoção explícita. Por exemplo, o conflito de Mordecai com Amã não foi uma questão espiritual, assim como Daniel viveu essa perseguição, porque estava orando a Deus e não ao imperador, ao rei. Amã é citado no texto bíblico como Amã o Agagita. Você sabe o que é isso? É que ele era descendente de Agag. Lembra quem é Agag? O rei amalequita que Saul deixou fugir. O conflito de Mardoqueu e Amã refletem o conflito do povo de Deus com os amalequitas. Vocês lembram quem que são os amalequitas? Quando o povo saiu da escravidão do Egito e foi para o deserto, o primeiro inimigo que veio ter contra ele foram os amalequitas. E Deus diz: eu exterminarei os amalequitas, porque eles representam o governo que luta contra o domínio de Deus sobre a terra. A destruição de Amã em Ester representa a vitória de Deus sobre os amalequitas. Um povo que era para ser destruído lá no reinado de Saul, mas Saul deixou Agag fugir. Aí Davi tomou para si o poder e lutou contra os amalequitas, exterminou eles, expulsou da terra, mas o texto diz que muitos conseguiram fugir. Dentre eles, descendentes de Agag, que finda-se em Amã. E no extermínio dos inimigos do povo judeu, no livro de Ester, a palavra de Deus diz que não somente todos os inimigos, aqueles que vieram contra os judeus, mas eles também exterminaram os 10 filhos de Amã, ou seja, toda a casa amalequita que ali habitava. Os amalequitas foram destruídos, mas o conflito de Mordecai com Amã não foi espiritual, foi étnico. Ele olhou sabendo quem Amã era e ele se recusava a se prostrar diante dele. Não porque ele não podia adorar outro senão a Deus, mas porque ele não se prostraria diante de um amalequita. Lembra de Jonas? Vai falar de Jesus, vai falar de Deus para ele, Jonas? Não, eu falar para os ninivitas. Eu tenho compaixão do meu povo, e eu sei que se eu falar deles, o Senhor vai perdoar e ter misericórdia deles. Uma circunstância que nos leva a entender que eles ainda viviam, de certa forma, o show de Truman na Pérsia. Viviam uma fantasia onde tudo parecia estar cooperando para o bem deles, como se eles estivessem fazendo tudo certo. Eles até encontraram um propósito, salvar o povo, mas eles não dependeram do Senhor do propósito para cumprir a vontade de Deus. Eles foram as suas próprias forças, mas apesar de nós, Deus age através de nós. E todas as coisas demonstram que a soberania de Deus supera a nossa performance. Não foi a coragem de Ester que mudou o humor do rei, foi o Senhor Yahvé que orquestrou e agiu no oculto. Não foi a astúcia de Mordecai que derrotou Amã, foi o Senhor cumprindo sua promessa antiga de julgar os amalequitas. O livro termina com a festa de Purim, e o nome vem de Pur, que significa sorte ou dados, porque Amã lançou sorte para determinar o dia onde os judeus seriam destruídos, mas o Senhor contornou tudo isso e determinou o destino. O povo celebrou o livramento, trocou presentes, festejou, mas a ênfase final recai sobre a sorte. Foi a sorte que ventou para o lado dos judeus.
Foram as circunstâncias que permitiram eles ser livrados da destruição. Eles não explicitamente viveram e declararam uma renovação da aliança com o Senhor. Lembremos que o povo que estava em Suzã foi o povo que recusou-se voltar com Zorobabel para reconstruir Jerusalém. Em 538 a.C., Ciro pôs um decreto e permitiu que Zorobabel voltasse com os judeus para reconstruir Jerusalém. Um grupo de judeus, eu saí daqui, estamos confortável, negócio aqui, ó, tudo funcionando, dinheirinho entrando, família bem estabelecida. Eu saí daqui e ir para lá, sofrer, reconstruir um lugar que está destruído, abandonado, jogado às traças. De jeito nenhum, vou ficar aqui, vou viver o show de Truman. Está tudo bom demais aqui para eu sair. Esse povo vivia uma fé nominal e mesmo assim foi preservado pelo Senhor, porque havia propósito. Os acontecimentos de Esther ocorrem aproximadamente em 483 a.C. Depois, alguns anos depois de Esther, vem Neemias. E aí o povo usa esse povo e desperta eles de novo para ir. Agora não para reconstruir o espaço físico, apesar de levantar os muros. Mas o objetivo maior era reconstruir o culto, a adoração. Deus estava no controle, Deus agiu, o rei agiu apesar do povo. O que é que isso nos diz hoje, meus irmãos? Que de certa maneira a gente pode estar vivendo em Rio Verde como os judeus de Suzã. Bem-sucedidos, influentes, festivos, mas espiritualmente mudos. Podemos estar lutando nossas guerras, construindo nosso patrimônio, até fazendo coisas boas pela comunidade, mas sem apontar para o verdadeiro rei, sem viver o propósito da identidade. A nossa resolução de identidade hoje precisa ser diferente. Não queremos apenas que Deus haja apesar de nós nos bastidores. Nós queremos agir com Ele e para Ele. No teodrama da salvação. Esther descobriu que estava no palácio para um tempo como este. Mas nós precisamos descobrir que estamos neste mundo para alguém maior do que este mundo. Nós não podemos confiar na nossa performance, na nossa posição. Nós precisamos confiar no Rei que age, mesmo quando ninguém vê. Para fortalecer essa verdade na nossa vida, entendendo a nossa identidade e que Deus age no oculto e nos bastidores da história, Ele nos leva a agir pelo Rei. Nós precisamos ter como resolução na nossa vida este ano, agradar ao Rei e não à plateia. Colossenses 3, versos 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Analisando o que nós acabamos de discutir, nós entendemos que a nossa identidade está estabelecida em Deus, que nós vivemos para agradar o Rei e que nós precisamos estabelecer o padrão dessa ação. Como que nós vivemos para agradar o Rei? Como que fazemos isso? A gente não está agindo de forma aleatória para alguém aleatório, nós não somos acidentes biológicos vagando sem rumo, nós temos direção, decreto, propósito. Vivemos com esse propósito intencional de proclamar a imagem de Deus em toda a criação. E o texto de Colossenses dá a diretriz suprema sobre essa verdade. Deus nos chama a viver
na excelência. Esse aqui é o difícil. O padrão de Deus é excelência. Deus não padroniza um negócio lá de pequenininho para depois ir ajudando a crescer. Deus já padronizou na excelência. Viver e proclamar o reino de Deus, dedicar nossa vida a Ele, cultuar a Ele, tem que ser na excelência. Paulo, ao escrever o versículo que lemos de Colossenses, ele diz: façam de todo o coração. E essa é uma expressão que remete ao centro da nossa vontade, emoção. Significa fazer a partir da alma, de todo o nosso ser, a partir da essência de quem nós somos, da identidade que temos. Não é fazer por fazer, não é do jeito que dá, é como deve ser feito. Quando nós servimos, nós não buscamos o aplauso da plateia humana, nem servimos apenas quando estamos sendo observados. A nossa motivação mudou, é a Cristo, o Senhor, a quem nós servimos. Nós não viemos cultuar para ver se a música vai ser boa, se a pregação vai ser boa, se o som vai estar ok, se o assento vai estar confortável, se a iluminação está bem feita, se as transições de slide e os vídeos foram bem organizados. Isso não é um show, meus irmãos. Nós viemos aqui para doar, para cultuar. É nós que estamos no palco para o Senhor. Não é o Senhor que está vindo aqui para performar para a gente. Olha para a sociedade. Você quer lotar uma igreja? Compra um terreno, constrói um galpão bem feito, coloca tecnologia de iluminação, um som bom, uma iluminação bem feita, um telão de LED, contrata uma equipe de música boa, distribui panfleto com marketing bacana, que está cheio de gente, de influencer, querendo fazer propaganda para você lá. No primeiro culto você lota o templo. No segundo mês não tem estacionamento para ninguém entrar, porque as pessoas estão buscando performance. A fé está sendo estabelecida sobre um emocionalismo mundano. Eu vou aonde me agrada, eu vou onde é legal, eu vou onde está na moda. Aí eu crio tendências para atrair as pessoas, é padrão de vestimenta, é comportamento comum, eu crio cultura, vamos fazer tatuagem juntos, vamos desmistificar os padrões antigos, vamos quebrar os alicerces, e vamos mostrar e conversar com essa cultura que é tão líquida, que a nossa fé também pode ser maleável. Aí você lota templo. Você quer ter sucesso? Pode seguir essa receita. Meu irmão, não tem erro. Pode olhar para a internet, para os grandes influencers. O cara vai para a internet, faz alguns vídeos, gasta uns meses ali, sai com alguns famosos, ganha 10 mil seguidores e fala que vai abrir um templo, lota no outro dia. Mas a identidade cristã nos chama a viver uma fé de compromisso. Eu não estou dizendo que todas as igrejas que têm essa estrutura estão vivendo um nominalismo cristão. Eu estou dizendo que a receita para o sucesso neste mundo é essa. E muitos têm seguido. Mas Paulo nos dá uma diretriz diferente. A excelência não é uma opção para o cristão. A resposta natural de quem entendeu a majestade do rei é servir a Deus com excelência. Olha para Mordecai, apesar de viver um judaísmo nominal, ele foi um tipo de Cristo para o povo de Deus. Ele alcançou uma posição proeminente, porque depois que Amã foi morto, quem que tomou o lugar de Amã como segundo no reino foi Mordecai. E Mordecai não usou sua proeminência e seu poder para ganho próprio, mas ele foi lá e conseguiu organizar as coisas para salvar o povo, para o bem do povo.
Nisso, ele foi um tipo, uma prefiguração de Cristo. Porque Jesus, em seu trono de glória, vencendo sobre a morte, não busca seus próprios interesses, mas compartilha sua recompensa conosco. E está lá à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Como seria transformador se cada cristão fosse um Mordecai para a igreja. Vivendo para o corpo, em tudo que faz, compreendendo sua existência como um todo, e não como partes segmentadas de uma vida nesse mundo. Homens e mulheres que, ao invés de acumularem status e riquezas apenas para si, lutam conforme suas habilidades pela prosperidade da noiva de Cristo. Quando nós entendemos nossa identidade, nós paramos de agir pelo ego e passamos a agir pelo Rei. Nós agradamos ao Rei, não à plateia, não à sociedade, não ao status quo. Olha para Esther. Apesar de viver um judaísmo nominal, ela entendeu o foco do seu propósito. A excelência, meus irmãos, requer foco. Nós precisamos da sabedoria de Esther, que entendeu o propósito específico do lugar onde ela estava e do momento que vivia, para um tempo como este. Se há desígnio nas ordens de Deus, então há dons, e há recursos e posições específicas que Ele confiou a você. E identificar esse propósito é vital, mas não resolve se não agir, se não houver ação. Esther entendeu e agiu. Nós precisamos entender o nosso propósito, compreender a nossa identidade e agir em conformidade. Mais uma vez, eu repito essa mesma frase: a igreja não é um clube social. É um corpo que precisa ser ativo, meus irmãos, vibrante, conectado, sem membros envolvidos sacrificialmente no voluntariado, na generosidade do sustento e na dedicação ao discipulado. O reino não será promovido com a força que ele deveria. Deus vai agir apesar de nós, e Ele vai proclamar a si mesmo, e a revelar a si mesmo às nações, mesmo se nós nos calarmos. As pedras clamarão, os peixes vão falar, a criação vai gritar para a glória de Deus, se nós nos calarmos, mas se cumprirmos a vontade de Deus. Quão maravilhoso será a reunião com o Rei. Quão belo será a reunião dos santos. A missão foi dada à igreja, e a excelência se manifesta quando o corpo decide sair da inércia. Quando nós decidimos agradar ao Rei e não à plateia. Se nosso propósito não glorifica a Deus, nem serve o próximo, nós corremos o risco de viver no mundo de Truman. Vivendo em um cenário falso, atuando para uma plateia. Tem muita gente ainda vivendo para essa plateia do mundo, buscando likes, aprovação humana, satisfação do ego. E isso, meus irmãos, é viver uma mentira fantasiosa. Isso é viver uma enganação. A excelência cristã rompe esse teatro. Ela é real, ela serve no culto, ela ama, mesmo quando não há aplausos. Ela se sacrifica, ela dedica, ela abraça, ela cuida, ela vai. Por quê? Porque a nossa esperança não está nos resultados imediatos que nós colhemos aqui nesse lugar, meus queridos. A nossa motivação, como diz o texto de Colossenses, é saber que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. Não é nesse tempo. Você pode fazer de
tudo e dedicar a sua vida e não ganhar nada nessa vida. Porque se você fez para o Senhor, a recompensa já está garantida no céu. Nós agimos com excelência não para sermos vistos, mas porque já fomos vistos. Amados e salvos pelo nosso Rei. Eu concluo aqui. É quando nós nos amparamos nessa certeza e nos impulsionamos por esse chamado de excelência que nós chegamos ao momento de decisão. Nós já estabelecemos o alicerce, nós sabemos qual que é a nossa identidade, meus irmãos. E toda mensagem eu gosto de tocar nesse assunto de novo, mesmo que seja, parece até redundante, porque tem muita gente que tem vivido como se essa identidade não fizesse diferença. Age nesse mundo como se ser criatura de Deus, filho de Jesus, não mudasse como ele age lá fora. Tem muita gente que ainda precisa ser confrontada por essa verdade, e nós mesmos, no nosso viver diário, às vezes esquecemos dessa verdade. Precisamos ser relembrados pela palavra de Deus, chacoalhados pela verdade do Evangelho. Nós que reconhecemos o agir de Deus na história, a soberania de Deus nas nossas vidas, não podemos entregar menos do que a nossa vida inteira para Deus. Não é negociável. Deus não nos dá uma lista, um formulário de opções. Ele só nos deu uma única opção: se entregue a mim mesmo, si mesmo totalmente para mim. Vinde a mim, venha, venha. Não importa como você esteja, você não precisa consertar nada para vir. Eu transformarei a sua vida, mas venha inteiro, totalmente entregue, se derrame diante do meu altar. Esse é o chamado de Jesus. Nós sabemos quem somos, sabemos quem nos governa e sabemos o que fazer. Colossenses nos ensina que a excelência não é opção. Mordecai nos ensina que o poder é para servir o povo. Esther nos ensina a discernir o tempo e o propósito. Portanto, eu lanço essa para vocês. No teodrama de Deus, na novela da salvação, o cenário já foi montado. O diretor já escreveu a história, já garantiu o final. Ele contou o último capítulo antes da história terminar. Ele falou: estou fazendo, mas só para vocês ficarem animados, o final vai ser assim, e não tem como mudar. É esse aqui. Então, agora, ele nos chama para o palco. O papel agora é da igreja. A plateia é o Senhor, é Deus, é o Rei que está nos observando. Ele deu as diretrizes, Ele lançou sua palavra, nos deu propósito, enviou o Consolador, no meio do caminho precisou do Redentor e Ele enviou. Está tudo organizado. Mas agora nós precisamos agir não como figurantes dessa história, mas como protagonistas guiados pelo Espírito Santo. E viver para a glória de Deus. Eu não sei em que essa mensagem possa ter confrontado o seu coração, mas eu te convido nesta manhã a falar com o Senhor e entregar sua vida diante dEle. E a ter essa decisão como resolução para esse ano. Decida agradar ao Rei e não à plateia. Decida viver para Cristo e não para o mundo. Gaste sua vida para Ele. Somente Ele é digno da nossa adoração. Vamos orar? Amado Senhor, eterno Pai, diante da leitura da Tua Palavra e a meditação do Teu Evangelho, nós somos confrontados a reconhecer quem somos,
ao agir do Senhor em toda a história e o papel que temos para viver. Eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo ilumine o entendimento para que as pessoas que aqui estão possam compreender essa verdade, vivê-la nas suas vidas de forma prática. Se tem alguém aqui essa manhã que ainda não entregou sua vida para Ti, que o Teu Espírito Santo a liberte, para que ela possa confessar que só Tu és o Senhor da vida dela. Que ela não viva presa às amarras do pecado, dos vícios, das tentações. Que ela se liberte, Senhor, de viver nesse mundo que dá tanto prazer para a carne. E que ela reconheça que o verdadeiro prazer está na presença do Senhor. A salvação que só há em Jesus Cristo. E proclame com sua boca e com seu coração crer no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dela. E que nós como igreja possamos viver conscientes dessa verdade e buscarmos a excelência para o Senhor, servindo no corpo e vivendo para agradar ao Rei e não à plateia. Ó Deus, tem misericórdia de nós e o Teu povo para viver conforme o Teu querer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Essa canção fala que, Senhor, eu queria ter algo mais para Te oferecer, porque o Senhor é o meu Salvador, o Senhor